Entrevista com Deus. Mônica repassou a pauta pela terceira vez. Suava nas mãos. Calafrios lhe percorriam a espinha. Seu peito era um caldeirão de aflição, nervosismo e ansiedade. Estava prestes a realizar a maior entrevista de toda a história da humanidade. Teria como seu entrevistado exclusivo nada menos que o todo-poderoso Deus. Um anjo de feição circunspecta invadiu a sala com passos firmes e ligeiros. Sem esboçar qualquer reação festiva, dirigiu-se a Mônica e sua equipe em tom modular. Ele irá recebê-los dentro de 1 minuto. A outra mensagem ficou subtendida: sejam breves. A imagem diante dos olhos da repórter começou a ficar turva. Zunidos invadiram os seus ouvidos. Pôde, com facilidade, sentir o campo magnético que se formava em torno do ambiente. Um faixo fino de luz surgiu diante dos presentes. Paulatinamente, a luminosidade começou a ganhar intensidade e profundidade até atingir um brilho ofuscante. A claridade que já tomava conta de toda a sala começou a ceder, voltando a concentrar-se em um único ponto, agora com contornos definidos. À medida que a imagem ganhava nitidez, os presentes puderam contemplar um rosto flácido, com barba e cabelos brancos, de expressão serena. Diante de um emaranhado de emoções, Mônica balbuciou: incrível! O senhor é mesmo da forma como eu imaginava. Compreensível, respondeu Deus. Na verdade, o que você está vendo é a imagem refletida do seu subconsciente. Não tenho forma. Sou energia pura. É preciso que eu assuma esta vibração para me tornar perceptível ao seu sistema sensorial. Como prefere ser chamado? Indagou a repórter. De Deus, respondeu o divino. Senhor Deus, ponto de interrogação traço perguntou Mônica, respeitosamente. Não. Só Deus. Detesto formalidades, retrucou. Com um gesto rápido, Mônica colocou os membros de sua equipe a postos. Encontrou a concentração necessária e deu início à entrevista. Povo da Terra, falamos diretamente daqui da. De onde mesmo? Fez uma pausa forçada para recorrer à equipe. Imediatamente, um arcanjo se adiantou e respondeu. Constelação www.xyz.hoje/uoco. Quadrante Sirius. Alfa Beta Teta. 646453.12. E subquadrante XPTO 7464.44, setor AGEO 54.654.121. Mônica apressava-se para anotar a informação, mas o arcanjo era rápido demais. Poderia repetir, por favor, solicitou Mônica. Foi então que Deus interveio. Escute, filha, a minha assessoria passará em detalhes à sua equipe esta informação. Agora vamos direto à entrevista, que eu estou com a agenda cheia, sim? Mônica estufou o peito e, com a voz postada, continuou, então passemos à primeira pergunta: o que nós, humanos, precisamos fazer para alcançar a tão sonhada paz no planeta Terra? A repórter estranhou a expressão de dúvida que tomou conta do rosto de Deus. Com um gesto sutil, solicitou a presença de um assessor que imediatamente se apresentou para que o Todo-Poderoso pudesse balbuciar em seu ouvido. Planeta Terra? Onde fica? Assim como fizera o arcanjo, o assessor respondeu. Um pequeno planeta que fica em um sistema solar na constelação www. atp.voc/agsto. Quadrante Chetas. Ômega Delta Beta Beta 453256.27. Subquadrante Acatus 897.140. Setor Lab 579.854. Deus estranhou. Puxa! Mas há tanto tempo que eu não passo por lá, comentou. Me diga uma coisa, filha, vocês já descobriram a roda, a combustão e a luz sólida? Mônica não conseguiu disfarçar a perplexidade e indignação com aquele descaso de Deus para com a Terra e seus habitantes. Revoltada, resolveu pedir explicações ao divino. Escute aqui, eu posso estar cometendo uma grande heresia,
mas saiba que no meu planeta bilhões e bilhões de pessoas rezam para o Senhor todos os dias. Confiam ao seu santo nome suas tristezas e esperanças. Procuram no seu amor alento para as desilusões e amarguras que as afligem. Entregam em suas mãos os destinos de suas vidas, na certeza de que estarão protegidas de todo o mal. E você nem sabe onde fica o nosso planeta? Mônica ainda estava tentando se recompor da resposta cortante quando Deus suspirou profundamente, como se o peso de todo o universo estivesse sobre seus ombros, e, na verdade, estava. Você acha que eu só cuido da Terra? Ele revirou os olhos, claramente impaciente. Minha filha, eu tenho que gerenciar todo o universo. São centenas de bilhões de galáxias. Só na semana passada, um buraco negro sugou 3 quadrantes inteiros e agora preciso reorganizar a geometria espacial daquele setor. E não é a primeira vez, viu? Eu tinha acabado de consertar um Big Bang fora de hora na constelação www.zix.qui/POIUI, boom, lá vem esse buraco negro. Deus se encostou na cadeira celestial, agora claramente à vontade para desabafar. E você acha que os humanos dão trabalho? Tenta lidar com as criaturas do quadrante Glorfindel 893. Aqueles seres têm 3 cérebros. 3. Já imaginou como é difícil quando eles começam a discordar entre si? É um caos. E os habitantes do subquadrante Delcius 989? Eles resolveram inventar uma tal de morte reversa. Agora, toda vez que alguém morre, eu tenho que lidar com eles voltando à vida e reclamando da experiência traumática. Não tenho descanso. Ele fez uma pausa e olhou para Mônica, que ainda tentava processar todas as informações. Então, sinceramente, filha, se eu esquecer de onde fica o planeta Terra de vez em quando, você realmente vai me culpar? Deus levantou as mãos. Com tanta coisa acontecendo, o último relatório que recebi da sua galáxia foi que vocês estavam descobrindo a eletricidade. Foi quando mesmo? Século XIX? Ou foi no século XX? Ah, já me perdi. Mas, Senhor, Mônica interrompeu, ainda incrédula, o que o Senhor faz quando surgem todas essas crises cósmicas? Deus suspirou novamente, como se explicasse pela 1000ª vez. Eu dou meu jeito, filha. Resolvo supernovas, colapsos dimensionais, guerras de civilizações com armas gravitacionais. Sabe o que é passar 3 íons calculando a rota de um cometa só para evitar que ele destrua um sistema solar inteiro? Vocês acham que é fácil ser onisciente, mas olha, tem dias que nem eu dou conta de tanta papelada cósmica. Ele fez uma pausa dramática. Então, sim, às vezes esqueço uns detalhes aqui e ali. Como, por exemplo, onde fica o planeta Terra. Ele deu um sorriso irônico e completou, e, para ser honesto, não é como se vocês estivessem tornando as coisas mais fáceis por aí, não é mesmo? Mônica estava tentando manter a compostura. Afinal, ela estava diante de Deus, em pessoa, ou pelo menos na forma que sua mente conseguia conceber. Mas, honestamente, a entrevista estava saindo de controle. Então, Senhor. Desculpe, Deus, ela corrigiu rapidamente, ainda nervosa, o que nós, humanos, podemos fazer para alcançar a paz mundial? Deus suspirou pesadamente, como se a pergunta fosse um clichê já cansado. Ele fez um gesto vago, e antes de responder, olhou de canto de olho para um dos arcanjos de sua assessoria, que parecia sempre estar de prontidão. Paz mundial? Deus coçou a cabeça. Sinceramente, eu perdi a conta de quantas vezes vocês me pedem isso. Não dá para vocês se entenderem por conta própria, não? Mônica abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um dos arcanjos, que subitamente apareceu ao lado de Deus com uma prancheta na mão. Senhor, desculpe a intromissão, mas temos um agendamento urgente com o quadrante 45 da galáxia Z832. Parece que houve um pequeno, como posso dizer, incidente envolvendo uma estrela supermassiva que decidiu explodir antes do previsto. Deus revirou os olhos. Supernovas impacientes,
Ele murmurou, voltando-se para Mônica. Vê o que eu tenho que lhe dar? Vocês, humanos, e suas guerras mesquinhas, e eu ainda tenho que cuidar de explosões estelares aleatórias. Mônica, confusa, tentou voltar ao tema. Sim, claro. Mas e sobre o nosso planeta? E sobre a fome, a desigualdade? Antes que Deus pudesse responder, outro arcanjo entrou na conversa, ansioso e segurando um tablet intergaláctico que parecia flutuar ao seu lado. Desculpe interromper de novo, senhor, mas acabamos de receber uma notificação urgente do setor 12. Parece que um buraco negro começou a engolir sistemas solares inteiros de novo. O relatório diz que ele está fora de controle, mas isso é o que eles sempre dizem, sabe como é. Deus bateu com a mão na testa e olhou para o alto, como se pedisse paciência, ou talvez, uma folga cósmica. Sério, não dá para ter um dia de paz por aqui. Eu tô tentando dar uma entrevista, galera, ele resmungou, lançando um olhar fulminante aos arcanjos, que imediatamente recuaram um passo, murmurando desculpas apressadas. Mônica tentou retomar o foco. Voltando ao ponto, Deus, eu só queria entender. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um terceiro arcanjo apareceu, ofegante, com a auréola quase caindo da cabeça, visivelmente aflito. Senhor, ele disse, com uma voz ansiosa. Acabei de ser informado que o cometa XJ-982 está se aproximando perigosamente de uma estação espacial no setor Gama. Precisamos de uma ação rápida ou... Deus, visivelmente irritado, levantou a mão e fez um sinal para o arcanjo parar de falar. Arcanjo Miguel, se eu tiver que ouvir mais um relatório de desastre espacial, eu juro que vou tirar umas férias em outra dimensão. E você? Ele se virou para o arcanjo com a prancheta. Cuidem disso. Eu não sou babá de cometas. Os arcanjos trocaram olhares nervosos e, com um sim, senhor, saíram às pressas da sala. Mônica, sem saber se ria ou se continuava séria, tentou continuar a entrevista. E quanto à nossa pergunta sobre a paz, senhor? Deus fez uma pausa, olhou para a equipe de arcanjos que ainda cochichava no fundo da sala e depois voltou-se para Mônica, visivelmente exasperado. Olha, sinceramente, se vocês humanos parassem de brigar por bobagens, já seria um grande começo. Eu cuido de supernovas, buracos negros e cometas desgovernados. Vocês não podem, sei lá, tentar resolver as coisas por conta própria? Ele deu um suspiro profundo e apontou para os arcanjos que já estavam voltando com novos relatórios. Viu? Mais um desastre cósmico na minha conta. E com isso, Deus acenou para que Mônica concluísse a entrevista, enquanto ele se afastava, murmurando sobre agendas lotadas e universos indisciplinados. Mônica, suando, já não sabia mais o que perguntar. A entrevista estava longe de ser o que ela havia imaginado, e Deus, por sua vez, parecia impaciente. As respostas estavam cada vez mais rápidas e indiferentes. Ela então resolveu tentar mais uma pergunta profunda, talvez a última. Senhor, quer dizer, Deus. O que o Senhor gostaria que a humanidade aprendesse para evoluir? Deus fez uma pausa, coçou a barba com ar pensativo, e finalmente respondeu. Olha, filha, eu realmente já perdi a conta do número de vezes que eu falei isso por aí. Mas, no fim das contas, o essencial é o seguinte, parem de fazer tanta merda. Mônica se engasgou com a resposta. A câmera continuava ligada, transmitindo ao vivo para bilhões de pessoas, e ela se esforçou para manter a compostura. Desculpe, o senhor poderia esclarecer melhor? Claro, é simples. Vocês têm uma tendência natural a complicar tudo. Aí rezam, choram, reclamam. Mas continuam fazendo as mesmas besteiras. Eu até deixei algumas dicas ao longo da história, sabe? 10 mandamentos, alguns profetas, uns apóstolos, mas vocês insistem em não seguir o básico. Aí eu vou lá, arrumo a bagunça cósmica, e, quando volto, pronto, outra catástrofe planetária.
Mônica sentia o desespero crescer. Ela precisava encerrar a entrevista com algo impactante, algo que trouxesse esperança. E sobre o futuro da Terra? Alguma mensagem especial para nós? Deus olhou para o relógio em seu pulso, um gesto que ela achou bastante estranho para uma entidade que deveria ser atemporal. O futuro da Terra. Olha, tem um buraco negro descontrolado para lidar no quadrante Tetra Zeta Quark, então vou ter que ser rápido. Mas, quer saber? Vocês vão se virar. Sempre dão um jeito. Mas não contem comigo para ficar resolvendo cada coisinha, porque, sinceramente, eu tenho umas galáxias em colapso para consertar, e uns planetas rebeldes que nem descobriram a gravidade ainda. Antes que Mônica pudesse processar, Deus fez um sinal com a mão, como quem se despede de uma chamada de vídeo. Bom, foi ótimo bater esse papo. A gente se vê por aí, ou não. Depende de como andarem as coisas. Tchauzinho. De repente, Deus se levantou, apertou um botão invisível no ar e, com um estalo, a sala inteira sumiu. A equipe de filmagem, as câmeras, até mesmo o cenário brilhante e celestial desapareceram. Uma voz do estúdio soou no ponto eletrônico em seu ouvido. Mônica, o que aconteceu? Ele foi embora? Ela, ainda em choque, tentou salvar o momento. Pessoal. Parece que o Senhor tem um universo para cuidar. Fiquem agora com o bloco de notícias sobre o aquecimento global. Ou talvez a gente tenha que resolver isso sozinhos, né? Boa sorte a todos. O estúdio ficou em silêncio. Mônica não sabia se chorava ou ria. Enquanto a transmissão se encerrava, uma única certeza preenchia sua mente: nem Deus tinha paciência para a bagunça da Terra. Fim.